és o Senhor. Graça e paz da parte de nosso Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para a nossa aula de número 2, sobre o tema O que é Igreja e seus sacramentos. Hoje nós vamos nos dedicarmos mais ao significado do que é Igreja e do que a Bíblia afirma nos seus textos o que é Igreja. Amém? Eu te chamo a vir comigo, pastor Paulo Rogério da Cunha, falando de Boston. Essas aulas também você pode ver no meu canal no YouTube, Paulo Rogério da Cunha, quantas vezes você quiser, ok? Então você tem esse canal, que é o canal do WhatsApp, e também tem o canal do YouTube, onde você pode ver, rever, passar para os seus amigos. Amém? Então vamos lá? Aula de número 2. Colocando o nosso PowerPoint. Ok? Tá aí o que é a igreja e seus sacramentos. Hoje nós vamos nos dedicarmos mais àquilo que eu disse, a parte conceitual e o que a Bíblia diz sobre o que é igreja. Ok? Então vamos lá. Aula número 2. O que é igreja? Bom, igreja é o seguinte. Ela é definida, tá, por uma palavra grega que se chama eclésia, que é a junção da preposição grega ek com o verbo grego kaleo, ok? Que esse verbo grego kaleo significa eu chamo, eu convoco. Então, resumindo, é o seguinte, é um grupo de indivíduos chamados para formar uma reunião ou assembleia. A Bíblia, ela usa eclésia num sentido geral. A Bíblia não confunde muito, ela é muito simples. Não é? A Bíblia, ela usa essa palavra eclésia como assembleia, como um congresso, como uma congregação, como um ajuntamento de pessoas. A palavra eclésia, ou igreja no grego, ela vem surgir apenas no Novo Testamento e é usada para descrever um grupo dos seguidores de Cristo, ou a Igreja de Deus. Olha Atos 20 e 28. Atos 20 e 28 diz o seguinte: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para que apacentes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, aqui é um conselho, Paulo aconselhando o quê? Ele está justamente aconselhando aqueles ali da Macedônia e Grécia, né, a liderança de um grupo de pessoas, né, a apacentar esse grupo, essa congregação, essa assembleia, esse ajuntamento de pessoas, né? E não é qualquer tipo, porque ele diz o seguinte: a qual ele, Jesus Cristo, comprou com o seu próprio sangue. Então, aqui, mais uma vez, define que essa igreja de Deus, que somos nós, ela foi comprada com o precioso sangue de Jesus Cristo. E Paulo ordena isso aos líderes, para apacentar, para tomar conta, não é, desse grupo de pessoas, chamado Igreja de Deus, que foi comprada pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Bom, a nossa realidade é o seguinte, irmãos. Nós temos dois tipos de igreja. Nós temos essa igreja aqui, né, que acabamos de falar, que nós devemos apacentar, que é a igreja universal, ou igreja invisível, ou corpo místico de Cristo. Essa igreja, qual que é? Ela está espalhada pelo mundo. Sou eu,
aqui nos Estados Unidos, é você aí no Brasil, é você que está me ouvindo aí na Itália, é você que está aí também acompanhando na Inglaterra. Ela está espalhada pelo mundo. Não é? É por isso que é chamada igreja invisível. Por quê? Porque é o seguinte, ela está em todas as partes. Né? Não existe um ajuntamento de pessoas. Mas quando existe o ajuntamento de pessoas, nós chamamos de igreja local. É aquilo que eu disse aí, a Bíblia não complica muito. Às vezes o homem hoje está complicando entre eu sou igreja, eu não preciso de estar dentro de um templo, dentro de quatro paredes. Isso aí nós vamos tratar na nossa última aula. Mas eu digo o seguinte, a Bíblia é simples. Nós vemos aqui Paulo falando na região da Macedônia e na Grécia, em Atos 20 e 28. Falaram, ó, esse povo que está aí, na Grécia e na Macedônia, eu quero que vocês, líderes locais, estejam apacentando esse rebanho, da qual eu estou vendo, da qual eu estou presenciando. Que vocês o apacente com amor, né? Da qual o Espírito Santo constituiu bispos, quer dizer, líderes, quer dizer, líder para um local, para certas pessoas. Não é? Um local certo, designado, que as pessoas se ajuntavam. Não é? E que esse grupo de pessoas que ali estavam ajuntados na Macedônia e na região da Grécia, não é? Era um povo que, não só ali, mas que em toda a terra, falando dos dias de hoje, né, foram comprados pelo sangue de Jesus. Então, igreja local, como esse exemplo que está aqui em Atos 20 e 28, é aquela que está lá em Jerusalém, está em Corinto, está na cidade do Recife, está na cidade de Londres, na cidade de Curitiba, está aí na cidade onde você está me ouvindo agora, onde você vai e se reúne para louvar e adorar ao Senhor. Isso nós chamamos de igreja local. A Bíblia não complica, quem complica é o homem, ou que nós chamamos hoje de desigrejados. Eles acham que podem servir a Deus individualmente em suas casas. Não, depois nós vamos ver que existe uma necessidade, e essa necessidade Deus mostra desde o início da Bíblia, em que ele quer um local separado, de quatro paredes, físico, para que haja uma adoração específica a ele. É lugar material, onde as pessoas espirituais, que é a igreja invisível de Cristo, se reúnem. É um assunto para a última aula, ok? Continuando. Então, vamos lá. A igreja não é uma organização, ok? Falando da questão da igreja, corpo de Cristo, igreja invisível. A igreja é um organismo, ok? Ela é formada por pessoas que foram compradas pelo sangue de Cristo, que aceitaram o evangelho e estão para cumprir o mandamento de ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, ela é um organismo vivo, onde pessoas, individualmente ou em grupo, estão pregando o evangelho. E tem essa obrigação que foi dada por Cristo. Está lá em Marcos, capítulo 16 e verso 15. Ele é claro, né? Ele está ali se despedindo, passando os últimos dias depois da sua ressurreição sobre a terra. Ele chega para o grupo de discípulos, os 11, e fala especificamente aos 11. Marcos 16 e 15.
ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse organismo, ele recebeu essa função, essa obrigação. O verbo é imperativo, é ide. E nós vemos que a partir da ordenança dado a esses 11 homens, que nós vemos no verso 14, né, que diz: mais tarde Jesus apareceu aos 11 discípulos. E eles, estando à mesa, ele lançou essa ordem: ide pregai o evangelho a toda criatura. Nós vemos que Paulo pertencia à igreja de Antioquia, a qual o enviou para pregar o evangelho. E Paulo, né, passou por diversas cidades. E como organismo, como pertencente à igreja de Cristo, ele pregou o evangelho como organismo. Mas também fundou igrejas com outros irmãos, igrejas físicas e locais, para que aquelas pessoas que ali se reuniam pregassem o evangelho juntas ou separadas àquela comunidade. É só estudar as cartas de Paulo que você vai ver isso claramente. A igreja como organismo, como a igreja invisível de Cristo, e também a igreja sendo formada a sua parte física, e se reuniu na casa de fulano, se reuniu na casa de cicrano. Paulo mandou Tito até a um lugar para que ali fosse restabelecido a doutrina de Cristo, quer dizer, não fisicamente, mas espiritualmente, para fortalecer os irmãos, mas também reconstruir e trazer, né, a igreja na sua forma física. Nós vemos a igreja espiritual. Quando João escreve as 7 igrejas da Ásia, nós estudamos sobre isso. Ali Cristo fala à igreja. E todo final existe o seguinte: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quer dizer, ao organismo, às pessoas. Porém, nós vemos as 7 igrejas da Ásia, elas têm nome: a igreja em Tiatira, a igreja em Filadélfia, a igreja em Efésios. Ok? Então, ela não é organização, ela não é uma companhia SA, onde ela vai render lucros, onde ela tem que dar saldo positivo ou negativo, ou ela tem que vender um produto, ela tem que desenvolver produtos. Não. Não é isso. Ela não é uma organização, mas é um organismo para pregar o evangelho de Cristo. Então é isso aí. É a comunhão de todos que nasceram de novo em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E por essa consequência de serem novas criaturas, elas estão unidas umas às outras pelo Espírito Santo. Então, esse organismo é a comunhão simples de pessoas salvas, sem caráter de instituição humana, onde Cristo é o cabeça e o pastor. A Bíblia diz: um só rebanho, um só pastor. Dizendo aqui sobre a simples função de se reunir e ter comunhão. Amém? Bom, no Novo Testamento, a igreja é comparada a alguns símbolos ou títulos. Então, na próxima aula, nós vamos ver alguns deles, onde no Novo Testamento elas são citadas. Amém? Que Deus os abençoe e que Deus vos guarde e que Deus vos dê a paz. Em Cristo Jesus, até a próxima. Amém? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.